Quem está conosco, Mário Claudino, para não perder tempo, é o presidente santista Luiz Álvaro de Oliveira Ribeiro. Agradeço a participação do presidente, que gentilmente nos atende novamente. Vou parar um pouco aí com a folia de momo do presidente santista para fazer algumas perguntas do alvinegro mais querido do mundo. Boa noite, presidente. Satisfação em falar com o senhor. Deu para rasgar a fantasia ou preferiu o descanso, presidente? Não, eu preferi fiquei aqui com as minhas filhas, peguei uma pequena e assisti 4 filmes desse fim de semana. Perfeito, presidente. Vou fazer algumas perguntas para o senhor. A novela Alex Silva encerrou-se naquele dia, presidente, ou há alguma possibilidade ainda desse zagueiro vir a defender o Santos numa hipotética e provável classificação do Santos para uma fase mais aguda da Libertadores, já que o campeonato permite, presidente, a troca de 3 jogadores ao longo da competição? Acho muito difícil, Ademir. A gente nunca deve dizer que dessa água não beberei, mas eu dei por encerrado as negociações. Vamos para frente, nós estamos com um elenco bem montado, confio plenamente na nossa zaga e nos 2 imediatamente reservas, que quando entram até nos dá tranquilidade. O pessoal gosta de cornetar, e tem muito corneteiro que fica dizendo que a zaga do Santos não é boa. E eu lembro, um dos 5 últimos títulos que nós disputamos, ganhamos 4 com essa zaga. Então as pessoas precisam pensar um pouquinho e ver a realidade. E o último jogo, do Dracena e do Val foram perfeitos. Com a colaboração de 2 laterais novos, que substituem respectivamente o Danilo e o Léo, que está machucado, foram muito bem. Ainda resta o Adriano para voltar, já começou a fazer trabalho no campo, e aí o elenco estará completo. Presidente, então a possibilidade do Zé Roberto para a Libertadores, ela está totalmente descartada, porque a última vez que eu conversei com o senhor até me deu a informação, a gente publicou no blog que a gente tem falando exclusivamente do Santos, de que as tratativas com o Zé Roberto, segundo seu procurador, seriam retomadas no dia 15, dia que o Santos estreou na Libertadores e infelizmente perdeu para o The Strongest. Essa possibilidade então está descartada, presidente, ou há uma possibilidade apesar de ser remota? Recentemente eu vi uma entrevista muito ponderada do nosso Zé Roberto, em que ele explica e acho que coloca um ponto definitivo na questão. Ele diz que o contrato dele vai até maio com o clube árabe, ele tem um dinheiro para receber, suponho que do ponto de vista negocial é importante para ele receber esse dinheiro, portanto, na pior das hipóteses, ficar lá até maio. Mas ele menciona também de que ele tem 2 filhas que foram matriculadas na escola e sair no meio do semestre não é bom para ninguém. Então ele cogita que, vencida essa etapa, encerrado o primeiro semestre do ano letivo das filhas, ele vai tomar uma decisão. Se vier ao Brasil, acho que bem interessante. Disse, inclusive, que está plenamente disposto a aceitar o salário base do Santos, o salário teto do Santos. E fala especificamente de 200, 250 mil reais por mês. Em segundo, ele diz que não está afastada também a possibilidade de receber uma proposta irrecusável da Alemanha, onde ele brilhou recentemente, ele poderia ficar mais um período na Europa. Então o assunto está suspenso, o Santos sempre teve interesse que o Zé Roberto voltasse, mas quem toma a decisão é o jogador e a gente tem que respeitar o seu tempo e a sua decisão. Presidente, desculpa a insistência, mas seria leviano da minha parte ou precoce dizer que o Santos pode até ter o Zé Roberto, mas diríamos para o segundo semestre no Campeonato Brasileiro, presidente? A expectativa é de que, se ele vier, viria no segundo semestre. Perfeito. Presidente, Bernardo do Vasco da Gama, que está em litígio, um jornal, eu dou crédito, apesar deles não darem para mim, eu dou crédito. O jornal Lance publicou aí no final de semana de que o Santos acompanhava nos bastidores essa briga, pendência, não sei nem qual o termo correto, entre o Clube de Regatas Vasco da Gama e o atleta que começou no Cruzeiro e hoje defende o Clube Carioca. O Santos tem interesse do Bernardo, presidente? Bom, o Bernardo é um grande jogador, mas o Santos não entra num processo desse tipo de forma desleal. Nós respeitamos o Vasco, eu tenho particularmente uma relação muito boa com o Roberto Dinamite, e o Santos, enquanto soluções não forem encontradas entre as duas partes,
o Santos não vai ser mais um elemento desagregador da relação entre o atleta e o clube. O que não significa que eu, pessoalmente, considero o atleta um grande jogador, veloz, driblador, insinuante, mas quem decide se interessa ou não sou eu, é o treinador. E o Muricy não me falou nada a respeito. Presidente, apesar da derrota na primeira partida da Taça Libertadores da América, o Santos voltou a mostrar um bom futebol no último sábado. Aquele Santos encantador do primeiro semestre pode estar de volta nas próximas partidas do Paulistão e da própria Libertadores, presidente? E por falar em Libertadores, já emendo uma outra pergunta. O fato do jogo ter sido antecipado do dia 8 para o dia 7 atrapalha o Cruzeiro do Centenário do Santos, que tem data prevista para sair no dia 4 do Porto de Santos, presidente? Não, bom, primeiro, começando pela última resposta. Os jogadores não vão participar do Cruzeiro. O Cruzeiro é pro torcedor. Alguns ex-atletas, artistas, fazem parte da programação, mas os jogadores titulares do Santos não estão de férias e, portanto, vão continuar trabalhando na Vila Belmiro nesse período. Eu acho que não atrapalha. Foi uma decisão tomada pela Conmebol e a gente respeita e cumpre o calendário. Com respeito à performance do time, eu não tenho dúvida e nunca tive, Ademir, de que o Santos tem elenco, tem treinador, tem motivação, tem história para ser protagonista de todos os campeonatos que ele participar. O Santos, apenas a gente lembra, de que foi o último time a começar a pré-temporada, por conta das férias que foram prorrogadas em função da partida final do Mundial lá no Japão. Então é natural de que, nos primeiros momentos, você estando defasado em relação às outras equipes, o time ainda não tenha ritmo, ainda não tenha entrosamento. Mas eu tenho absoluta certeza de que o elenco está muito motivado, as duas novas contratações para as duas laterais já estão fazendo o seu efeito sobre a performance do time. Acho que o Muricy está começando a dar oportunidade para jovens revelações vindas da base, que ainda vão dar muita alegria para o Santos nesse ano mesmo. É preciso tomar cuidado, não lançar o menino na fogueira, mas na medida em que eles estão entrando no decorrer da partida, ou entrando como titulares na equipe B, vão se amadurecendo, vão se aclimatando com a torcida, com o jogo, com o gramado, com os adversários, e certamente serão reforços valiosos que os outros clubes, infelizmente, não possuem. E o Santos tem esse privilégio. O Santos eternamente se renova com jogadores formados na vila mesmo. Hélio Claudino, presidente Luiz Álvaro, que gentilmente nos atendeu nessa terça-feira de carnaval, está na sua escuta. Um abraço ao presidente, parabéns pelo seu trabalho brilhante à frente do Santos, que aliás já esperávamos isso. Agora parece, presidente, que existe um movimento entre as federações para que afastem do comando da CBF o presidente Ricardo Teixeira. Bem antes da Copa, já pode acontecer até já essa reunião no próximo dia 28 ou 29. O Santos comunga do mesmo pensamento de várias equipes e grandes clubes do futebol brasileiro, com referência aos desmandos do presidente da Confederação Brasileira de Futebol, ou ele continua apoiando o Ricardo Teixeira? Não se trata de apoiar ou fazer oposição. O Santos é um clube filiado à CBF, o Santos respeita a hierarquia e as autoridades constituídas. O presidente Ricardo Teixeira foi eleito e empossado em um pleito do qual eu não participei, mas está no pleno exercício do seu mandato. E eu, pessoalmente, tenho uma visão muito clara a respeito do assunto. Eu fui eleito para presidir o Santos Futebol Clube. Meu compromisso é com o Santos, com as vitórias do meu peixe, com a torcida que nos apoia, com os sócios que são os donos do clube. Eu não sou político, não tenho ambição de nenhuma espécie, não participo de conchavo, não trabalho nos bastidores, exceto quando for para defender os interesses do Santos. Acho que o Santos tem sido atendido de uma forma absolutamente cortês pela CBF nos seus pleitos. Está aí o octacampeonato que finalmente nos foi otorgado por justiça e por direito. Então, eu realmente não me meto em política que não me diz respeito. Estou preocupado com o elenco do Santos, com os campeonatos que a gente está disputando, com a partida de amanhã em Barueri, onde eu espero que toda a torcida do Peixe vá reencontrar seus atletas depois desse feriado de carnaval.
O Santos vai para cima, o Santos está com vontade de ser tricampeão paulista e é isso que toma a nossa atenção. Ok, presidente. Se o Ademir tiver mais alguma coisa a falar, Tem senão... umas duas perguntas só para encerrar? Pois não. Presidente, eu tive domingo, não sei se o senhor teve conhecimento, com o Wesley, jogador que brilhou no seu primeiro ano de mandato, em 2010. Estivemos em um restaurante de Santos e até foi impossível não falar de um possível retorno dele para baixar, para o Brasil, especificamente para a Baixada. O fato dos 6 milhões e meio de euros que o time alemão exige, atrapalha isso para um possível retorno dele para o Santos, presidente? Ou é um jogador que o Muricy jamais pediu e a diretoria jamais teve o interesse de repatriar? E além dessa pergunta, presidente, gostaria que o senhor deixasse um recado para toda a coletividade alvinegra que nos dá o prazer da audiência nesta terça-feira. Bom, como eu sempre fui um fã declarado do Wesley, quando ele conversou comigo e manifestou uma vontade inegociável de sair e tentar a carreira lá fora, eu usei todos os meus argumentos possíveis, mas me rendi à realidade do jogador e à sua vontade. Mas o Wesley saiu tão bem do Santos que eu fiz questão de entregar a ele, no gramado da Vila Belmiro, na sua última partida, um cartão de prata agradecendo a extraordinária capacidade dele de recuperação. Se todos lembram, o Wesley estreou uma equipe no ataque, muito moço, pretensamente como substituto do Robinho. É muito difícil um jogador emplacar com essa carga emocional de ser o substituto de um dos maiores ídolos da história do Peixe. Acabou sendo despedido da Vila, foi emprestado para o Clube Paranaense, onde ele recuperou o seu futebol jogando numa outra posição. Quando voltou para o Santos, muita gente não acreditava que o Wesley poderia ser útil ao Peixe, como efetivamente foi. Nos ajudou a ser campeão da Copa Brasil e do primeiro título paulista. Com uma dedicação ímpar. Um jogador que corre os 90 minutos, um jogador que tem habilidade, um jogador que não tem bola perdida, volta para disputar no limite da sua capacidade física. Então eu lamentei muito que o Wesley saísse e para mim seria um sonho se ele pudesse voltar para o Santos. Só que, como você sabe, Ademir, a gente administra o Santos com responsabilidade. Nós não podemos dar um passo maior do que a nossa perna. Nós estamos com o orçamento desse ano sendo cumprido rigorosamente. E não temos condições hoje de dispensarmos um valor deste tamanho para termos esse atleta de volta. A gente precisa aguardar e esperar. O contrato dele uma hora se encerra lá fora. E se ele quiser voltar para o Brasil, quiser voltar para o Peixe, será recebido de braços abertos. A mensagem que eu gostaria de deixar a todos os santistas é que lembraria o que aconteceu mais ou menos nessa época no ano passado. O Santos disputava o Campeonato Paulista e classificou-se para as finais em 4º lugar, ocupando a última vaga. Mas acabou bicampeão paulista, com muito orgulho, em cima do nosso tradicional adversário em plena Vila Belmiro. Uma alegria que não se tinha há muitos e muitos anos. O mesmo time era condenado por todo mundo da imprensa, dos torcedores adversários, que não passaria de fase na Libertadores. Já se dava como certo que o Cruzeiro seria campeão. O Cruzeiro ficou no caminho, nós chegamos ao final e naquela memorável partida ganhamos no Penharol, no Pacaembu, e nos transformamos em tricampeões da Libertadores. A história pode e deve se repetir. As pessoas, eu acho interessante fazerem pouco do Santos, acharem que o Santos está desentrosado, que o Santos não contratou reforços, que o Santos fechou o feminino e o futsal, porque está com problemas financeiros sérios. A verdade vai aparecer ao longo do ano. E vocês vão ver que a recuperação já está a olhos vistos. As últimas partidas do Peixe, com exceção daquele desastre contra os Songas, nas condições absolutamente adversas e na paz, o Santos está jogando, criando situações de gol, não está marcando a quantidade de gols que ele cria, mas uma hora a bola entra e a felicidade dos santistas vai ficar mais clara que o sorriso no seu rosto. Acredite no Santos, o Santos é protagonista, o Santos hoje é um clube de dimensões mundiais e vai fazer jus aos 100 anos da sua história nos gramados do Correio de 2012. Obrigado, presidente, mais uma vez aí pela oportunidade de estar falando aqui na Rádio Tupi e de deixar o torcedor santista sempre bem informado. Grande abraço
Espero rever o amigo amanhã na cidade de Barueri, onde a Tupi, sempre acompanhando o Santos, vai estar em loco, acompanhando o Comercial e Santos Futebol Clube. Tá combinado, presidente? Um grande abraço. Vamos nos ver, se Deus quiser. Um abraço a todos os ouvintes da Tupi e um muito especial e muito apertado aos santistas de todo o Brasil.